E aí pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui na Solar TV. Hoje nós vamos falar de inversor. E para falar de inversor eu trago um convidado aqui que vai falar em nome da Solis, uma das maiores fabricantes mundiais de inversor fotovoltaico. Então eu vou dar as boas-vindas para o Pedro. Obrigado, tudo bem, Pedro? Obrigado, tudo certo. Prazer estar aqui hoje. O prazer é meu, Pedro. A gente se conhece aí no mercado, se encontra nos eventos, nas feiras e sempre falando de tecnologia, falando de soluções, do avanço do mercado. E para isso, hoje eu queria focar em inversores de 75 kW. Né? Por que essa faixa de inversor é tão importante aqui para o Brasil? Primeiramente, para quem está assistindo a gente, aquele consumidor final, aquele empresário que pensa em ter a sua independência energética, né? Quando a gente fala em produzir energia desde a sua casa até o teu comércio, quanto isso impacta positivamente na vida das pessoas. Porque você passa a economizar aquela fatia que era pago à concessionária de energia e esse valor você pode reinvestir em outras atividades. Então, para isso, hoje o papo vai ser bem legal, que a gente vai falar um pouquinho especificamente dessa faixa de geração. Pedro, primeira pergunta que eu quero te fazer. 75 kW. Por que essa faixa no Brasil é tão importante? Essa é uma excelente pergunta, Ricardo. O 75, ele vem da questão da geração distribuída aqui no Brasil. Então a gente sabe que no Brasil a gente tem a regulamentação que começou com a 482 em 2012 e agora recentemente saiu o marco legal da geração distribuída, né? E dentro dessa regulamentação a gente tem a divisão entre microgeração microgeração e mini geração distribuída. Né? Então a divisão entre essas duas modalidades, categorias, é justamente o inversor de 75, né? A potência de 75 kW. Então o cliente instalando até um sistema de até 75 kW no seu comércio, na sua indústria, ou mesmo dentro de uma usina, né, uma usina de solo, ele continua sendo taxado, né, como se fosse um microgerador. Sim. Tá? Então, mesmo na lei nova, no PL novo, isso continua igual? Isso, continua igual. Então, até 75 kW, a gente continua sendo como microgeração distribuída. Né? Acima de 75 passa a ser mini geração, e aí você tem uma série de outras complicações. Né? A gente tem um estudo da rede de distribuição que é mais complexa, tem que instalar a infraestrutura custa mais caro para sair do 75. Isso, justamente. Então, essa é a vantagem de ter um sistema de 75 kW, né? É continuar sendo na modalidade de microgeração. Né? E essa questão de 75, ela só existe aqui no mercado brasileiro. Né? A Solis atua em outros mercados, como Europa e Estados Unidos, e a gente não tem esse tipo de questão lá. Né? Então a gente trouxe esse inversor de 75 pensando justamente aqui para o mercado brasileiro, e a Solis foi uma das primeiras fabricantes a trazer esse modelo de inversor aqui para o mercado brasileiro. Isso é legal, pessoal, porque assim, quando você fala de microgeração, é desde a sua casa, da sua residência, com 3, 4 módulos, um sisteminha pequeno, até o 75, que trava ali a mudança de chave. Então, mas o que acontece? Você pensando, você é um comerciante pequeno, você tem uma padaria, um mercado, nessa faixa de 75 vai te atender bem. Você vai gerar algo em torno ali, dependendo como você montar a sua usina solar fotovoltaica. Porque, Pedro, é importante o consumidor entender que você, colocando em 75, a concessionária ela vai olhar o inversor. Mas você tem a capacidade de instalar uma quantidade de módulos maiores, é isso? Justamente, o inversor vai ser de 75, né? O valor analisado pela concessionária é o 75, porque esse é o limitante ali da instalação. Né? Mas o consumidor final, o instalador, o integrador, ele tem a opção também de adicionar mais módulos do que a capacidade nominal do inversor. Né? Então, o meu inversor de 75, por exemplo, posso estar trabalhando ele com 110, com 100, 110 kW pico de módulos instalados. Tá? E qual que é a vantagem disso? É justamente fazer com que o seu sistema chegue mais rápido à sua potência nominal, né? Porque a gente sabe que o módulo fotovoltaico, por exemplo, o módulo de 500 watts, ele é 500 watts de potência nominal, mas em boa parte do tempo, ali 80%, 90% do tempo, ele vai estar com a potência abaixo daquele valor nominal. Né? Então, você colocando mais módulos do que a potência nominal do seu inversor permite que teu sistema chegue mais perto ali daquele valor de 75 kW.
né? E além de chegar mais rápido nesse polo de 75, ele vai permanecer por mais tempo também. Sim. Então, no final das contas, você acaba ganhando em termos de produtividade, né? Na quantidade de energia que você vai estar gerando e que também vai estar sendo injetada na rede e compensada na forma de créditos. É isso aí, porque muita gente, vou montar um sistema de 110 kW-pico. Não vale a pena você comprar um gerador, um inversor de 110. Compensa você otimizar o seu sistema para um inversor de 75 e aí sim colocar mais módulos nesse sistema de 75, porque é como você pensar numa curva de geração durante o dia, né? Você não vai estar usufruindo desses módulos na sua melhor geração durante toda a faixa do dia. E sim, ele vai atingir um ponto de dia que vai ser o pico e vai descer. A curva, nesse caso que a gente está falando de mais módulos no inversor menor de 75, a curva vai ser mais arredondada, né? Ele vai aproveitar mais o dia. A gente tem uma espécie de achatamento, né? A curva de geração, ela se alarga, né, durante períodos de menor irradiância. Né? Então, início da manhã, final da tarde, a gente tem uma maior produtividade. E também ali no horário de pico, a curva ela permanece ali naquele valor por mais tempo. Né? Então, no final das contas, o cliente ele tem um ganho de geração de energia. Que legal, pessoal. Muito bacana saber disso. E, assim, existe muita confusão, Pedro, na questão também, o inversor é trifásico, é 220. Vamos explicar para o consumidor, porque, assim, eu posso montar uma usina ou no meu telhado, ou numa área solo, ou num carport. Isso não faz muita diferença desde que seja planejado e projetado para as melhores condições de fixação para não ter problema. Mesma coisa, a gente já vai chegar nisso também, aonde instalar o inversor, que é uma outra questão que cada hora a gente vê, nossa, mas por que instalou ali? Não é tanto lugar para instalar, por que não seguiu? Norma e manual. Acho que são duas coisinhas que a gente tem que seguir, né? Existe muita confusão no mercado. Qual que eu vou? 220, 320, trifásico, não é? E aí o cliente fala, preciso de transformador, não preciso? Então, queria que você falasse como engenheiro qual é o melhor dos mundos. Bem, essa questão ela vai ser respondida basicamente pelo tipo da instalação, pelo local da instalação. Né? Então, a gente sabe que a malha elétrica brasileira é uma das maiores do mundo. Dentro dessa malha elétrica, a gente tem diferentes níveis de tensão. A gente vai ter o 220 trifásico, vai ter o 380, tem indústrias em 440 volts, então existem diferentes níveis de tensão. Tá? Então, o melhor tipo de inversor, né, para essa instalação vai depender das características do local. Da rede local. Da rede local. Né? Então, por exemplo, a Solis ela tem inversores tanto 220, né, que são os inversores chamados de low voltage ou LV, mas também a gente tem inversões em 380 ou 480 volts. Esses requer transformador externo. Isso depende da instalação. Então, por exemplo, eu tô no interior da Bahia, onde a rede elétrica é 220 volts trifásico, tá? E que meu inversor é 380 volts. Então, nesse caso, existe uma diferença no nível de tensão, né? Então, eu preciso ter algum meio para fazer essa compatibilização. Né? Esse meio vai ser justamente um transformador. Tá? Pode ser tanto um transformador de potência ou um autotransformador. Tá? Em termos técnicos, não vai fazer diferença para o inversor. Tá? Então, quando existe uma diferença entre o nível de tensão da instalação e o nível de tensão que o inversor opera, então a gente precisa de ter um transformador fazendo essa adequação no nível de tensão. Sim, então não é uma escolha apenas da engenharia do projeto, e sim da topologia do cliente, mas levando em consideração que tudo que você coloca a mais, existe perdas de energia, existe mais manutenção e operação depois dessa usina montada. Então, o ideal seria instalar o inversor sem a necessidade de um transformador, mas nem sempre é possível. Isso, o ideal seria ter o nível de tensão do inversor, o mesmo nível de tensão da instalação, né? Eliminando esse transformador. Por quê? Porque o transformador é um componente adicional. Esse componente adicional te traz custos, né? Além disso, você tem a questão de manutenção, né? Você tem ali um transformador, né? É um equipamento feito de cobre, precisa ter manutenção, né? Parada de emergência, etc. Além disso, você tem as perdas, né? Você está gerando energia, essa energia tem que passar pelo transformador para ser injetada na rede elétrica da concessionária. Quando ela passa pelo enrolamento de cobre do transformador, ela causa perdas. Né? Essas perdas vão ser descontadas ali no total que você gera.
né? Tá. Então, o transformador, ele te traz um meio de compatibilizar os níveis de tensão, mas também te traz desvantagens, né? Então, o ideal é que o nível de tensão do inversor seja o mesmo da instalação, né? É claro que nem sempre isso é possível, então, nesses casos que não é possível, a gente utiliza o transformador ou o autotransformador. Então, Pedro, assim, a gente, falando de uma economia dessa, né? Quanto que isso representa de economia? A gente pode estar falando que é uma média entre 10 a 13 mil quilowatts gerado, dependendo da região, de vários fatores, como foi instalado, local da instalação. Então, tem vários fatores que podem influenciar para mais ou para menos. E uma economia em dinheiro, que entre 8 e 10 mil reais, que também é um valor que você pode reaplicar no seu comércio. Ah, o quanto que você pode pagar mais colaboradores para trabalhar? É como se você tivesse uma segunda fonte de renda dentro da tua empresa. A geração solar veio para cumprir esse papel. É isso, né, Pedro? Sim, você está certíssimo, tá? Tem a questão da economia de energia, tá? E entrando aqui nesse ponto, em parte de compensação de energia, né? Uma coisa que a gente sempre gosta de enfatizar para os nossos clientes é a parte de simulação, tá? Muita gente acaba fazendo cálculos através de planilhas, né? Mas o ideal para a gente passar uma confiança maior para o cliente final, né? E mesmo para a gente não queimar aqui o filme da empresa, né? Do integrador, é realizar simulações, né? Seja o PVSys ou qualquer outro software disponível no mercado. A Solis ou qualquer outro fabricante fornece os arquivos dos inversores, né? Assim como dos módulos, e é possível fazer essa simulação, determinar quanto que vai ser gerado por mês, por dia, né? Por ano, e assim como a economia do sistema, né? Então, essa parte de simulação, né? É essencial, né? Para a gente trazer uma maior confiabilidade para o cliente final, né? Deixar claro para o cliente final que não adianta montar a usina, no primeiro mês você atingiu 12, 13 mil quilowatts, aí passou um tempo você não cuida mais da usina. A usina não vai gerar a mesma coisa, você tem várias questões envolvidas, né? Você pode ter um mismatch por vegetação, você pode ter... O que significa isso? Ah, a vegetação cobriu as placas, danificou a parte de baixo, cresceu o galho. Então, tem uma série de coisas que você tem que falar assim, aonde eu vou instalar para que eu tenha a operação e a manutenção dessa usina no longo da vida útil dela, né, satisfatório para o meu controle. Por quê? Às vezes você fala, escolhi o local errado. Ixi, agora, hein, Pedro? Né? Aí a pessoa não limpa direito os módulos, está sujo. Claro que tudo isso vai diminuir a sua geração. O que você tem visto no mercado, Pedro? Essa é uma pergunta difícil, tá? Porque a gente tem visto tanto coisas boas, mas também coisas ruins, tá? Então a gente sempre foca muito na parte de capacitação, né? Então a Solis como fabricante, a gente vem fazendo eventos, né? Por exemplo, para focar nessa parte de capacitação, né? Como está projetando, né, o sistema fotovoltaico, mas também qual que é o local ideal para fazer essa instalação, né? Como dar manutenção nesse equipamento, né? Porque é um equipamento, querendo ou não, caro, né? É um investimento relativamente alto que o cliente tem que fazer e ele está esperando o retorno naquele investimento, né? Então, o cliente ele não quer instalar um inversor hoje para daqui um ano substituir, né, por falta de manutenção, por um erro de instalação ou por falta de manutenção, tá? Então, essa parte de instalação ela é extremamente importante, né? Tem certos cuidados que tem que ser tomados, né, para evitar tanto riscos à instalação, né, mas também riscos às pessoas que estão envolvidas naquele ambiente. Ao acesso ao ambiente, risco de incêndio futuro porque não foi bem instalado, não foi escolhido o local adequado, que é a pergunta que eu vou te fazer agora. Para se escolher o local adequado da instalação, você tem que seguir, acho que basicamente são duas coisas, você vai me corrigir se eu estiver errado. O manual do fabricante, o que o manual fala foi muito bem elaborado para se fazer isso. E a questão da norma do país ou da região que você vai fazer a instalação, né? É isso, Pedro. Exato, né? Tem que seguir o manual, né? O manual ele traz toda a experiência do fabricante com aquele equipamento, né? Experiência em outros mercados e também os testes feitos em laboratório. Então a gente fez o projeto daqui do equipamento, a gente testou em fábrica, né? Viu que aqui nessas condições o equipamento vai ter ali seu melhor desempenho, né? Então o local de instalação ele está bem claro ali no manual do equipamento, né? Então a gente sempre recomenda que o integrador, que o instalador
leia pelo menos uma vez esse manual, né? Veja como é que é feita a instalação, a manutenção, configuração do equipamento, né? Então é extremamente importante ter esse conhecimento do manual. Né? O manual, assim como o datasheet, ele tem que estar ali do lado tem que estar de fácil acesso ali para o integrador e para o instalador. Né? Eu não sei aqui, não tenho certeza se o nível de tensão está certo. Né? Eu vou aqui, olho aqui no datasheet, no manual, se é exatamente assim que o fabricante recomenda a operação do meu equipamento. Né? E se não tem um local adequado, é melhor, já que aquilo ali vai ficar perpetuar por um tempo na vida do cliente, crie um local adequado, né? Instale ou faça um cubículo adequado para ser instalado, mas não improvise, vamos dizer assim, né? O improviso sai caro, né? Instalar em qualquer lugar, que corra risco, não é verdade, Pedro? Exato, acaba saindo caro, né? Se não são seguidas as normas, tanto do manual, as normas de operação, né? As normas da parte elétrica, como as NBRs e a NR, né? NR10, por exemplo, né? Você pode levar um dano, trazer um dano ao equipamento, né? Esse equipamento ele pode apresentar uma perda de produtividade ou mesmo falha total, né, na sua operação, e com isso você tem uma perda de garantia. Né? Então você vai entrar em contato com o fabricante vai olhar aqui, vai questionar e vai falar, poxa, não foi bem instalado isso. Como é que foi instalado esse inversor? Não, ele está aqui junto com um painel de madeira colado aqui com um teto enfim. Abafado, perdeu a vida útil que era para ser X anos, foi precocemente atingida em um terço disso, né? Exato. A dúvida é, você colocar o inversor dentro de uma sala climatizada ou não, né? Porque tem muito cliente que fala, eu instalei, depois eu climatizei a sala, melhorou o desempenho do inversor. É necessário, não é? O custo da energia do ar-condicionado se paga em um projeto desse de 75, de 110 de módulos? Depende muito da instalação, né? Da instalação e do local. Né? De novo, né? Você está no interior Nordeste, lá, ou do Norte. Né? Então são temperaturas muito elevadas. Se bem que hoje qualquer lugar está super quente, né? Pois é, aqui em São Paulo também, 40 graus durante o inverno. Então, acho que o que mais se salva aqui é a região sul. Sim. Né? Mas mesmo assim, na região sul ainda também tem momentos de alta temperatura durante o verão. Então depende muito do local, do ambiente, tá? Então vai haver locais que não vai precisar dessa climatização, porque ele já é um local bem ventilado, né? O inversor vai operar ali dentro da sua temperatura, da sua faixa nominal de operação, né, de temperatura, e outros locais que aí sim você vê, né, que realmente é necessário essa climatização. Tá? A climatização não necessariamente precisa ser um ar-condicionado, né? Pode ser um ventilador, né? Um ventilador que fica girando ali, você pode fazer alguma automação para que durante o horário de pico de geração do inversor entre ali os ventiladores. Né? Ou até mesmo o projeto da casa do inversor, por exemplo, um telhado verde, já vai diminuir a temperatura drasticamente naquele local da instalação. Né? Local aberto com ventilação para circular o ar quente. Então tudo isso tem que ser pensado mesmo. Né? Não adianta assim engenheirar de qualquer jeito. Vamos fazer um negócio legal para que o cliente fique satisfeito. E o inversor, para deixar claro para o consumidor, ele tem proteções, né? Se ele esquenta muito, ele se desliga. É o famoso derate por temperatura, é isso? Exato. Tem o chamado de rating de temperatura, né, que é basicamente redução na potência de saída com o aumento da temperatura. Tá? Isso é comum a todos os inversores, não só da Solis. Tá? Então, isso é um requisito de normas internacionais e também das normas nacionais, a NBR 16149. Tá? Então, essa curva de redução de temperatura, ela não é igual também para todos os inversores. Tá? Então, por exemplo, um inversor monofásico de 5 kW vai ter uma curva de redução de potência diferente de um inversor trifásico, digamos, de 100 ou de 110 kW. Tá? Então, ela é uma curva característica para aquela família de inversores. Tá? Mas o que ela basicamente te diz? Ela te diz que até uma certa temperatura definida pelo fabricante, o inversor ele vai estar operando com sua potência nominal, né? Então, um inversor de 75 até aquela temperatura vai operar ali com sua potência máxima de saída, até os 75. Tá? A partir de um certo valor ali de temperatura externa, o inversor ele começa a esquentar muito.
né? Porque, afinal de contas, ele está processando toda aquela energia. Ele recebe energia do sistema fotovoltaico, tem que fazer todo o processamento ali interno, né? Tem os componentes ali de eletrônica de potência, e depois enviar essa energia para a rede. Tá? Então, quando ele faz isso, ele aquece. Né? Ele tem um sistema de refrigeração, né? Refrigeração forçada e também passiva, né? Que são os dissipadores, mas ele vai aquecer. Né? Então, se ele aquecer muito, né, ele tem um gerenciamento de temperatura. De risco. Isso, um gerenciamento de temperatura ou de risco interno. Tá? Então, ele vai identificar, nossa, a minha temperatura está muito elevada. Vou causar danos nos meus componentes. Eu vou acabar me autodanificando. Né? Então, eu não posso deixar isso ocorrer. Então, antes que meus componentes falhem, né, eu vou reduzir minha potência de saída. Né? Quando eu reduzo a potência de saída, eu vou estar reduzindo a corrente que ele está operando e, como consequência, a dissipação de calor do equipamento. Tá? Então, essa é a primeira ação dele, reduzir a potência de saída. Então, o inversor de 75, ele vai começar ali, 74, 73, ele vai caindo. Tá? Se a temperatura não conseguir ser controlada, né, se eu instalei um inversor diretamente aqui sobre o sol, né, então o meu inversor ele vai estar produzindo energia, mas vai estar esquentando muito. Tá? Então, se a temperatura subiu muito, passou ali do limite máximo, aí o inversor ele vai se desligar, tá, para se proteger. Então, nesse momento, você tem a perda de produtividade, tá? Mas o inversor se desligou para se proteger, né? Porque não houve aquele controle externo de temperatura, né? Porque o sistema de gerenciamento dele não foi, digamos, capaz, né, de absorver todo aquele calor, né, do ambiente. Por isso que, assim, voltamos na estaca aqui. Você vai investir, você vai colocar você vai acessar a sua economia, você vai ter o seu retorno do investimento. Mas é muito importante escolher equipamentos adequados, não só a questão de escolher o equipamento adequado, mas quem está instalando, de que forma está instalando, qual é o local, se está seguindo o manual do fabricante, se está seguindo as normas de instalação vigentes naquele país, né? Então, tudo isso vai de encontro com o quê? Você ter sucesso e usufruir bem daquilo que você contratou, daquele sistema que vai gerar e vai te trazer benefícios ao longo do tempo. Mas para isso, né, Pedro, a gente tem que deixar aqui esse alerta. Procure saber marcas de empresas, quem estão fazendo bom trabalho, quem tem engenharia, quem tem processos no Brasil organizados e quem tem uma estrutura que possa te dar um pós-venda adequado. Eu instalei um sistema, agora não tenho mais o fabricante, não tenho mais o distribuidor não trabalha mais com essa marca, e aí vira um negócio sem dono, né? Então não vale a pena correr para esse lado também. E vou instalar em qualquer lugar, aí depois você vai ter problema com reparar a manutenção da vegetação o tempo todo, ou instalou de uma forma inadequada, você não tem acesso para fazer limpeza. A sujeira vai influenciar na geração de energia. Né? Então, tudo isso, o inversor está superaquecendo. Ele está instalado no cantinho da parede, não seguiu norma, não seguiu o manual do fabricante. Também vai fazer com que aquele inversor perca a vida útil. Então, aqui é um bate-papo, é um alerta para quem vai instalar. Vale a pena? Sim. Se você pegar relatos de quem já está fazendo isso há 2, 3, 4 anos no Brasil, está economizando, está reinvestindo o dinheiro em um novo gerador, está ampliando o seu parque fabril em empresas pequenas, fábricas pequenas. E é o nosso próximo tema, como gerar, né, energia e não exportar para o grid. Existe essa opção, né, Pedro? Vamos falar disso no próximo vídeo? Sim, vamos falar sim. Mas existe essa opção para inversores de tudo que é potência, tanto monofásico quanto trifásico. Então, essa é uma opção que a gente trouxe aqui para o mercado brasileiro. Então, Pedro, assim, quando a gente fala de características de rede, né, como a gente está comentando aqui agora, a Solis pensou com carinho no mercado brasileiro e temos uma solução 220, é isso? Sim, a gente tem uma solução para sistemas 220, tá? Primeiro, a gente tem os inversores 75 em 380 volts, né? Mas como a gente tinha comentado, nem todas as instalações vão ser em 380 volts. A gente tem instalações também em 220. Tá? Para sistemas em 220 volts, a gente lançou um inversor de 37,5 kW. Tá? Por que o 37,5? Tá? Porque dois inversores de 37,5 dá um inversor de 75 kW. Tá? Fica dentro da classificação de microgeração. Fica dentro da microgeração, só que agora você tem dois equipamentos fornecendo a energia para o teu sistema em 220 volts.
Tá? Então você acaba eliminando o uso do transformador. Tá? E tem uma vantagem aí que eu estou vendo. Tem algumas vantagens, né? Eu vou ver se encaixa nas vantagens. Primeiro, 2 inversores. Se você precisar fazer uma parada de um pedaço da usina para manutenção, você não para toda a produção de energia. Se acontecer algum problema na usina, você para um lado e não para o outro. Se você precisar dividir a geração por questões de ângulo de produção, você tem 2 grandes faces de telhado ou acontece alguma coisa, você precisa dividir essas strings. Você tem mais strings porque você está trabalhando com 2 inversores. E a economia, quando esses inversores que ele é 220, eu não preciso de autotráfego, não preciso de transformador. O valor do transformador economiza o custo que você vai ter com 2 inversores. Então, sai elas por elas, vamos dizer assim, né? Sim, exato. Só que eu ganho que eu não vou ter tanta perda de energia ao longo da vida útil dessa usina. Sim. Um transformador, em média, vai te dar uma perda de 1 a 2%, né, da sua geração de energia. Isso ainda tem essa questão de manutenção desse equipamento. Tá? Então, esse sistema com 2 de 37,5 te traz as vantagens de redundância, né, como você tinha comentado. Claro, o inversor não é feito para falhar, né, mas, eventualmente, se ele falhar ou se entrar em manutenção, você continua com metade da usina em operação. Né? E, além disso, a gente tem a sobrecarga do equipamento. Tá? Uma das vantagens do 75K da Solis 380 volts é justamente a sobrecarga elevada. Né? Então, muitos clientes gostam da Solis porque o nosso equipamento ele permite até 70% de sobrecarga. Né? Então, o 75K da Solis ele trabalha com até 126 kW-pico de módulos instalados. Né? É um valor considerado no mercado comparado com outros modelos. Isso. Então, é um valor que a gente não encontra assim, com tanta frequência no mercado. Tá? E o diferencial do 37,5 é que ele também permanece com essa sobrecarga de 70%. Tá? Então, mesmo utilizando 2 inversores de 37,5, eu vou continuar com minha sobrecarga total de 70%. Tá? Então, se o consumidor entender, o consumidor final, se você tem um inversor de 37 kW, você não vai instalar 37 módulos. Isso é um subdimensionamento da capacidade do seu inversor. Ah, mas você não está forçando o inversor nessa capacidade de 70% a mais de módulos que eu posso colocar? Não, ele foi projetado para isso. Não, ele foi projetado para isso. A gente gosta de fazer uma analogia com carros. Né? Meu carro ele vai até 220 km por hora. Né? Mas eu vou só até 60 para não forçar o motor. Exato. Né? Então... Acho que eu diria até menos, para o cliente entender. Eu vou só andar 45 por hora para não forçar o motor. É subdimensionar o carro. Né? Exato. Mas se eu quiser ir até 180, até 200, eu consigo. Tá? Então, o equipamento ele foi projetado para isso. O sistema de dissipação de calor, todo o gerenciamento interno é projetado para suportar isso. Legal. E a Solis está aqui no mercado brasileiro e veio para ficar, para trazer sucesso junto com esses inúmeros produtores de energias espalhados pelo Brasil. Sim, com certeza. E só complementando o que você acabou de comentar, né, eu acredito que o fotovoltaico não é só uma questão de economia de energia, né, mas também a parte de sustentabilidade. Né? Então, a gente vê cada vez mais os países focando na transição energética, né? Saindo das fontes poluentes para fontes mais limpas, e o fotovoltaico é uma alternativa, tá? Junto com outros tipos de fontes, e também a parte de independência energética. Né? Quando você tem um sistema fotovoltaico, você se torna mais autônomo, né? Você consegue gerar sua própria energia, fica mais independente da concessionária, de reajustes de tarifa, né? Enfim, né? Então o fotovoltaico ele acaba sendo muito mais do que apenas a parte de economia de energia. Claro que o cliente final ele vai estar focando na parte de economia, né? Mas também existem essas questões. Com certeza. A sustentabilidade, a segurança energética de um país, ou da sua empresa, né? Quando a gente vai falar de redes inteligentes, de diversificar a rede, não centralizar a rede. Então tem muita coisa para a gente falar aqui. Fique ligado na programação da Solar TV. Hoje o nosso tempo está acabando, a gente vai ficando por aqui, mas o Pedro vai voltar aqui para trazer mais temáticas interessantes. Então, se você quer investir num sistema de 75 kW ou numa usina para o seu negócio, pesquise. A questão é, se você tiver informação, souber das marcas que vão instalar, procure saber não só da pessoa que está te oferecendo, mas procure dar uma pesquisada na rede sobre aquela marca, se aquela marca é conhecida, se ela trabalha em quais mercados ela atua.
aí você vai tirar suas conclusões por si só, tá ok? Estamos aqui para te ajudar a tomar as melhores decisões na compra do seu gerador solar fotovoltaico. Pedro, mais uma vez, Ricardo. muito obrigado, Prazer. nos falamos. Valeu, pessoal!